Olá, gente! Mais um dia finalizando Oncogineco. E hoje a gente vai revisar câncer de endométrio, doença localizada. Ontem a gente revisou os dados de doença metastática e eu enviei o vídeo, mas a gente teve um corte e eu tô tendo que regravar hoje. Hoje eu tô num lugar bem diferente, eu tô numa sala de controle. Eu vou entrar daqui a alguns minutinhos para dar uma aula no congresso, mas eu decidi gravar o nosso vídeo de questão antes, aproveitar o tempo aqui, tá? Gente, câncer de endométrio, na minha opinião, é um tumor que vai vir na prova. Vocês vão ver, né? Ontem a gente discutiu o câncer de endométrio metastático, hoje a gente vai discutir as questões de doença localizada. Foi um tumor que caiu muito pouco. E em 2023 tivemos uma mudança no cenário, no paradigma do câncer de endométrio, né? Então, a gente tinha até 2009 o estadiamento da FIGO e em 2023 esse estadiamento mudou completamente. E agora, nesse estadiamento da FIGO, entra o estadiamento molecular, com o TCGA de câncer de endométrio dentro ali do estadiamento, tá? Então, é importante a gente saber como que é esse TCGA, como que é a classificação molecular do câncer de endométrio. Vocês vão ver que já caiu, tá? A gente vai revisar hoje porque já caiu antes. E lembrar que esse ano, né, a gente teve então a apresentação e publicação de dois grandes estudos, que foi o RUBY e o DIETIN, que foram estudos que mudaram a primeira linha do câncer de endométrio metastático. Então, eu acho que é um tumor assim que precisa ser revisado, precisa reestudar de 2023. Se eu fosse da banca, com certeza, dentro da Oncogineco estaria ali câncer de endométrio. A gente vai revisar hoje, então, a parte da doença localizada. E o primeiro conceito que a gente tem que ter é que câncer de endométrio, doença localizada, o tratamento inicial é cirúrgico. Então, essa paciente ela vai para uma esterectomia, mais uma salpingoforectomia bilateral. A melhor via para a cirurgia dessa paciente é a via minimamente invasiva, tá? Então, pode ser robótica, pode ser uma laparoscopia. Não precisa que essa paciente faça uma cirurgia através de uma via aberta, tá? Então, tudo bem, câncer de endométrio operar por via minimamente invasiva. Outro conceito que a gente tem que ter é, dá para preservar os ovários? Até dá, tá? Para uma paciente que é pré-menopausa, uma paciente que tem menos de 45 anos, que tem uma doença, estadiamento clínico 1A, grau 1, grau 2, uma doença bem localizada e que não tenha nenhuma mutação, né? Porque se a gente está diante, por exemplo, de uma paciente com mutação de BRCA ou com doença nos ovários, precisa tirar os ovários. Durante as questões, a gente vai revisar o conceito de preservação de fertilidade, que seria aquela situação de ter um câncer de endométrio e a mulher querer gestar e a gente, então, discutir com ela, fazer um tratamento conservador, ela faz a gestação e aí depois a esterectomia. Mas isso é uma conduta de exceção e a gente vai ver para quem a gente pode fazer isso, tá bom? Então vamos começar revisando agora o tratamento com questões de 2019. Essa é a primeira questão. Então, a gente tem que lembrar que esses estudos que a gente vai discutir agora são estudos que vão discutir a conduta adjuvante, ou seja, após a cirurgia. Então, essa questão ela afirmava: no estudo Portec 3, demonstrou que a adição de quimioterapia radioadjuvante em pacientes de alto risco aumentou a sobrevida global e foi livre de falha. Na letra B, afirma que o estudo GOG 258 demonstrou que a adição de rádio pélvica à quimioterapia adjuvante não aumenta a sobrevida global e não reduz a recorrência locorregional comparativamente entre os pacientes. Na letra C, afirma que a omissão de rádio pélvica no estudo GOG 249 não alterou a sobrevida global e a sobrevida livre de progressão comparada à braquiterapia de fundo vaginal com quimioterapia. Entretanto, resultou em maior recaída pélvica e paraórtica. Na letra D, afirma que a adjuvância com radioterapia em sarcomas uterinos não é recomendada em guidelines. Na letra E, afirma que os pacientes com doença localmente avançada e inoperável apresentam bom controle local e à distância com radioterapia combinada ou não a tratamento sistêmico com taxas de sobrevida acima de 70%. Gente, então a gente vai começar revisando aqui os dados do estudo Portec 3. Esse foi um estudo que foi publicado no Lancet em 2018. Eram elegíveis ao Portec 3 pacientes com câncer de endométrio que eram do estadiamento clínico 1 até o 3. Então vejam que entravam pacientes com doença um pouco mais avançada, né, estadiamento clínico 3. Então, era estadiamento clínico 1 endometrioide, se fosse grau 3, ou se tivesse invasão linfovascular. Entrava também endometrioide, estadiamento clínico 2 e 3, e se a paciente tivesse um câncer de endométrio seroso ou de células claras, poderia ser tanto do 1 até o 3. Essa paciente, então, ela era randomizada para receber na adjuvância, ou seja, após a cirurgia, radioterapia convencional, que é com 48 grays, fazendo 1,8 grays 5 vezes por semana,
ou fazer radioquimioterapia. E quando a gente fala em radioquimioterapia, eram 2 ciclos de cisplatina. Vejam que a dose da cisplatina é uma dose radiosensibilizante, concomitante à rádio, seguido por 4 ciclos de carbotaxol. E o endpoint primário é a sobrevida global e a sobrevida livre de progressão. Então, gente, o que a gente consegue observar, se vocês olharem aqui do lado direito, essa curva, né, a gente vai observar que não teve diferença na sobrevida global nem na sobrevida livre de progressão. Fazer a adjuvância, seja apenas com rádio ou fazer com rádio e quimioterapia seguido de químio, tá? Mas, gente, onde que essa curva se abre? Essa curva se abre ali na curva D, e essa curva é dos pacientes com estadiamento clínico 3, que mostraram que há um benefício, né, na sobrevida dos pacientes que com estadiamento clínico 3 receberam quimio e radioterapia. Gente, esse dado de que o paciente com câncer de endométrio localizado, estadiamento clínico 3, precisa de quimioterapia, já se sabia antes do Portec. Então, esse dado que o Portec traz é de que as pacientes com estadiamento clínico 3, elas precisam de quimioterapia na adjuvância. Então, a gente já sabia desses dados. O que a gente sabe, através agora do Portec, é que as pacientes podem receber apenas rádio ou radioquímio. Mas, gente, a gente tem que lembrar que no Portec tinha paciente desde o estadiamento clínico 1 ao 3. Então, de mensagem, o que eu quero trazer é que para as pacientes de estadiamento clínico 3, elas precisam de quimioterapia na adjuvância, tá? Então, isso é um conceito muito, muito importante. Outro estudo, e aí a gente volta aqui, né, para o letra A, o que ele falou do Portec, ó. Portec 3 demonstrou que a adição de quimio radioadjuvante em pacientes de alto risco aumentou a sobrevida global e foi livre de falha. Isso foi falso. A adição de quimio rádio não mostrou isso no Portec, muito pelo contrário. Foi bastante parecido aqui, né, as curvas bem coincidentes. Então, o item A já está falso. Aí outro item falava do GOG 258, que foi um estudo que foi publicado no New England em 2019. Esse foi um estudo de fase 3, randomizado, que incluiu pacientes com carcinoma de endométrio, estadiamento clínico 3 ou 4A. Gente, então eu estou falando de um perfil aqui de pacientes com câncer de endométrio mais avançado do que o que a gente viu no Desktop 3. Então essas pacientes, elas foram randomizadas para receber apenas químio com carbotaxol por 6 ciclos ou fazer químio concomitante à rádio. Lembra que a gente viu aquela subanálise do Portec, né? Então, a gente já sabia de antes, como eu falei para vocês, que a paciente de estadiamento clínico 3, a partir dali, é imprescindível fazer quimioterapia adjuvante. Mas será que é melhor fazer só químio ou a gente faz químio e rádio? E o braço que recebeu químio e rádio foi bem semelhante, né, ao que a gente viu ali no Portec. A químio, ela começava com cisplatina concomitante à rádio, tá? E eram 2 doses, né, de 50 mg por metro quadrado, e depois que acabava a quimio e rádio, a paciente fazia carbotaxol na dose convencional por 4 ciclos. E o endpoint primário foi sobrevida livre de recorrência. Foram 736 pacientes incluídas e no segmento de 46 meses, o que a gente viu de endpoint primário foi o gráfico que vocês estão vendo aqui na direita. Então, não teve diferença para essa paciente de estadiamento clínico 3 ou 4A, quando eu coloco todas as recorrências no desfecho, seja com a recorrência à distância ou local, fazer quimio e rádio ou só fazer químio. Mas, gente, eu quero que a gente preste atenção agora nas curvas de baixo. A curva de baixo, a primeira curva, é de recorrência vaginal. E a segunda é de recorrência nodal e pélvica. Vejam, gente, que quando eu olho só para a recorrência local, seja ela vaginal, linfonodal, com linfonodos paraórticos ou pélvicos, as pacientes que fizeram quimio e radioterapia tiveram menores recorrências locais. Já quando eu olho para o terceiro gráfico, e que eu estou falando de recidiva à distância, a população que só recebeu quimioterapia é a população que mais se beneficia, ou seja, que tem menor recorrência à distância. Você pode se perguntar, Débora, tudo bem, eu entendo por que a paciente que faz quimio e rádio, ela tem menor recorrência local, porque eu estou dando radioterapia na pelve, então eu estou reduzindo ali a recorrência local. Mas por que a população que recebeu apenas químio teve menos recorrência à distância, sendo que o braço que fez químio e rádio também recebeu químio? Porque ela começou ali com químio e rádio, né? Lembrar que essa dose de cisplatina, a gente até lembra de cabeça e pescoço, é uma dose radiosensibilizante, tá? E depois ela fez 4 ciclos de carbotaxol. Mas, gente, o braço que fez quimio e rádio começou só com rádio e uma químio que é radiosensibilizante, não é uma químio que combate a doença micrometastática. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que
população estadiamento clínico 3 é uma população que ela precisa de químio, isso a gente já sabia, e que ela não pode atrasar a quimioterapia. Porque se ela começa fazendo radioterapia e depois faz a químio, eu vou ter mais recorrência à distância. Eu tô falando de uma doença mais localizada, eu tô falando de uma doença que já tem uma doença micrometastática ali que precisa ser combatida, certo? Então, quando eu olho o GOG 258, o desfecho de sobrevida livre de recorrência foi igual, mas quando eu olho para o tipo de recorrência, quem fez quimio e rádio teve menor recorrência local e quem fez químio só teve menor recorrência à distância, tá? Então, a gente vai voltar para a questão, o item B, que falava do GOG 258. Então, ele afirma, o GOG 258 demonstrou que a adição de rádio pélvica, a químio adjuvante, não aumentou a sobrevida global e não reduz a recorrência locorregional comparativamente entre os pacientes, tá? Isso tá errado, então, não mostrou sobrevida global, mas mostrou sim que quem fez quimio e rádio teve menos recorrência locorregional, certo? Vamos lá para agora para discutir mais um estudo e aí então a gente volta para a questão. Esse outro estudo, então, foi o GOG 249. Gente, esse estudo que foi então apresentado ali, publicado no JCO em 2019, ele randomizou pacientes. Foi um fase 3 randomizado que randomizou pacientes com câncer de endometrioide, e veja que esse estudo ele coloca pacientes com doença mais localizada, estadiamento clínico 1 e 2. Então, eram elegíveis pacientes com estadiamento clínico 1 de risco intermediário ou alto, estadiamento clínico 2 endometrioide, ou se ele fosse células claras ou seroso, poderia ser 1 ou 2. E esses pacientes eram randomizados para receber na adjuvância rádio ou fazer braquiterapia seguido de carbotaxol. E o endpoint primário era demonstrar superioridade na sobrevida livre de recorrência da braquiterapia mais a químio comparada à radioterapia pélvica em pacientes com carcinoma de endométrio em estágio inicial de risco alto ou intermediário. Eu quero que vocês prestem atenção que 74% das pacientes eram estadiamento clínico 1, tá, gente? Isso é muito importante. E a maioria endometrioide, então é uma população de mais baixo risco. E o que ele concluiu, né, quando a gente vê o desfecho primário, que é ali da sobrevida livre de recorrência, a gente vê que não teve diferença na sobrevida livre de recorrência. Por quê? Eu tô falando que a recorrência, né, para paciente que é estadiamento localizado, ele precisa de radioterapia, né? Então, a recorrência foi a mesma, seja ele tenha feito só a radioterapia ou feito a braquiterapia seguido de quimioterapia. Mas, quando a gente observa esse gráfico de baixo, eu tenho uma maior recorrência pélvica e em linfonodo para quem fez a braque, no mesmo sentido, porque eu estou dando uma rádio direcionada e depois químio. E quem recebe a rádio na pelve, eu vou ter um campo mais estendido ali para os linfonodos. Agora, quando eu vejo recorrência à distância, é igual, seja ele faça braque com químio ou faça rádio. Aí você diz, Débora, mas interessante, né? Porque no outro estudo que você acabou de mostrar, que foi esse aqui, o GOG 258, quem fez químio teve menos recorrência à distância. Gente, mas lembrem, lá era uma população de estadiamento clínico 3 e 4. Aqui eu tô falando de estadiamento clínico 1 ou 2. É uma população que tem pouca recorrência à distância. Então, a gente viu que essa população, ela se favorece, né, de fazer só rádio ou de fazer braque e químio. Não mudou para essa população associar a quimioterapia, né? Então, ela não vai ter tanta recorrência à distância porque ela já é um estadiamento localizado. Vamos ver, então, como é que veio essa questão. A omissão de rádio pélvica no estudo 249 não alterou sobrevida global. Verdadeiro. E a sobrevida livre de progressão, comparada à braquiterapia do fundo vaginal. Entretanto, resultou em maior recaída pélvica e paraórtica. Verdadeiríssimo. Né? Então, fazer só a braque ali localizada e depois químio, comparada a fazer só rádio, a sobrevida global e sobrevida livre de progressão é a mesma. Porém, quem fez só braque com químio teve mais recorrência pélvica. Por quê? Porque na radioterapia pélvica eu pego lá os campos de linfonodos. Então, esse foi o gabarito da questão. Mas vamos ver aqui os outros itens. No item D, ele falava, a adjuvância com radioterapia em sarcomas uterinos não é recomendada em guidelines. Gente, primeira dica que eu dou é, toda vez que você pegar uma questão super ampla, como não é recomendada em guideline, uma questão que
abrangente, tem que ter muito cuidado. Na maioria das vezes isso tá errado, tá? Então veja só. Aqui eu trago para vocês, inclusive, o guideline de sarcomas uterinos, que mostra que tem, sim, alguns cenários em que há benefício da radioterapia, tá? Então, esse item estava incorreto. O outro item era que os pacientes com doença localmente avançada e inoperável apresentam um bom controle local e à distância com rádio combinado ou não a tratamento sistêmico, com taxa de sobrevida acima de 70%. Gente, esse item está totalmente errado. A gente acabou de ver que pacientes com doença avançada precisam de quimioterapia, principalmente a partir do estadiamento clínico 3, para redução de recorrência à distância. Então, como que só oferecer rádio para essa paciente é suficiente? Então, um item completamente incorreto. O item correto era o item C. Vamos passar então para a próxima questão, que foi uma questão de 2020. Essa questão, ela vai falar sobre o TCGA, que é a classificação molecular do câncer de endométrio. E a gente vai começar revisando o TCGA e depois a gente volta para a questão. Então, esse TCGA a gente pode revisar através desse novo estudo, né, que é na verdade um paper com a publicação do estadiamento da FIGO de 2023, tá? O que a gente pode observar aqui é que nós temos, de acordo com o TCGA, uma classificação com 4 subgrupos, tá? Para o câncer de endométrio. Eu tenho o POLE, o ultramutado, o com instabilidade de microsatélites, baixo número de cópias e alto número de cópias. E aí a gente começa falando que o POLE, o ultramutado, é aquela população que tem uma mutação no domínio do POLE. E uma carga mutacional alta, ou seja, ele é ultramutado. Gente, independente do grau, esse grupo é o de melhor prognóstico. Na sequência, com relação ao prognóstico, vem a instabilidade de microsatélites, que é o hipermutado. Essa é uma população que tem carcinomas indiferenciados com instabilidade de microsatélites. E, gente, olha só que interessante. A gente sabe que tumores com instabilidade de microsatélites têm um excelente prognóstico. Mas veja, quando a gente compara com o POLE, ele é intermediário, né? Então, assim, o POLE é o de melhor prognóstico, depois vem instabilidade de microsatélites com já um prognóstico intermediário. E aí a gente pula aqui para o alto número de cópias, que é o de pior prognóstico, que são aqueles pacientes que têm uma baixa carga de mutação e eles, a maioria, tem mutação no TP53 e um prognóstico altamente desfavorável. Então, a maioria desses tumores são carcinomas serosos, mas a gente tem ali para aproximadamente um quarto, né, 25% até são endometrióides, mas são endometrióides de pior grau, né, de alto grau e os carcinosarcomas. E ali, entre o instabilidade de microsatélites e o alto número de cópias, a gente tem o baixo número de cópias, que é justamente aqueles pacientes que vão ter uma baixa carga mutacional e estão ali num prognóstico intermediário. Lembrar que nesse grupo a expressão dos receptores de estrógeno e o grau histológico eles vão também influenciar no prognóstico. A FIGO 2023 ele coloca o seguinte: como você usar na prática clínica então esse estadiamento? Ele coloca que você pode pedir um teste molecular, que é a análise da mutação do POLE, e também fazer a avaliação por imunistoquímica do P53, do MSH6 e do PMS2. A gente sabe que a gente pede, né, mais proteínas, né, 4 proteínas ali do gene de reparo, mas eles colocam basicamente esses 3 pedidos ali, que seria através da imunistoquímica. Então, se eu tenho, já vem uma mutação, uma alteração no P53, eu já caracterizo como alto número de cópias. Se ele tem uma alteração molecular no POLE, ele é ultramutado. E se ele é instável, ali tem uma alteração nas proteínas do gene de reparo, ele é de instabilidade de microsatélites e, por exclusão, a gente tem ali o baixo número de cópias. Então, vamos lá. Aí aqui a gente volta, então, para a nossa questão. Nessa questão, ele vai afirmar que, conforme os dados do TCGA, os tumores endometriais eles podem ser classificados com POLE ultramutado, instabilidade de microsatélites e hipermutado, número de cópias baixas e número de cópias altas. Isso está correto. Na letra B, ele afirma que o subtipo molecular POLE ultramutado é o que apresenta o melhor prognóstico e, juntamente com o MSI hipermutado, são considerados tumores quentes e mais responsivos à imunoterapia. Isso também está correto. Aqui na letra C, ele afirma: o subtipo número de cópias altas é composto principalmente dos carcinomas serosos e é caracterizado pela mutação do TP53. A gente acabou de ver que isso está correto. Cerca de um quarto, né, 25% dos carcinomas endometrióides de alto grau também se enquadram no alto número de cópias. Isso está correto. Lembrar que são esses endometrióides de mais de alto grau. Aí a gente pula ali para a letra E. O subtipo número de cópias baixas é um tumor de prognóstico intermediário, isso está verdadeiro, assim como instabilidade de microsatélites.
tá, gente? E aí, a gente vê, né, por exclusão, que a errada era a letra D, tá? E olha o que ele falava. Mutação do gene ERB2, que é o HER2, é encontrada em cerca de metade das pacientes dos subtipos de cópias altas. Trastuzumab aumentou a sobrevida livre de progressão e global, em recente estudo de fase 3, randomizado, quando adicionado ao esquema de quimioterapia nesse perfil de pacientes. Gente, ele estava falando desse estudo aqui, tá? Que foi um estudo que foi, então, de fase 2 e não de fase 3, esse já é o primeiro erro, que avaliou pacientes com câncer de endométrio serosos, que tinham hiperexpressão de HER2, e isso é em torno de 27% dos pacientes. Então, 27% dos carcinomas de endométrio serosos têm hiperexpressão de HER2 e não 50%, como ele afirma. É uma biologia tumoral mais agressiva e realmente tem um pior prognóstico. Então, esses pacientes no estudo de fase 2 foram tratados com carbotaxol e associados ou não a trastuzumab. Foram apenas 61 pacientes avaliados e esses pacientes eles poderiam ter imunistoquímica com 3 cruzes no HER2 ou 2 cruzes com FISH amplificado. E a gente viu um benefício, mas foi na sobrevida livre de progressão para os pacientes que receberam trastuzumab. O benefício em sobrevida livre de progressão, ele foi ainda maior naqueles pacientes que não tinham recebido tratamento prévio, ou seja, na primeira linha. Então, esse era o erro, né, da questão e a gente vai observar aqui, né, o que a gente tinha de gabarito, que era justamente isso, em que ele falava que o trastuzumab aumentou a sobrevida livre de progressão e global, não teve global, não foi um estudo de fase 3 randomizado, foi um fase 2, tá? E não é, né, cerca de metade dos pacientes, é um pouco menos de metade dos pacientes com câncer de endométrio serosos tem ali a hiperexpressão do HER2. A gente vai passar, então, para uma questão, que é a última questão que a gente vai discutir hoje, que discutiu a preservação de fertilidade. Gente, preservar a fertilidade em câncer de endométrio, a primeira coisa que a gente tem que falar para a paciente é, olha, não é a conduta padrão, é uma conduta de exceção. A preservação de fertilidade no câncer de endométrio, para quem que eu posso oferecer? Para uma paciente que tem uma neoplasia endometrial intraepitelial, ou seja, um NEI, ou um carcinoma endometrióide grau 1, sem invasão do miométrio, e ausente P53, porque P53 já é alto número de cópias, o prognóstico é péssimo. Então, gente, veja que é uma paciente com um tumor muito localizado. Ou é uma neoplasia endometrial intraepitelial, ou um endometrióide grau 1 sem invasão. Gente, e a própria diretriz coloca, tem que confirmar com biópsia, por esteroscopia. Quem tem que revisar esse laudo é um patologista experiente. Tem que fazer um ultrassom e uma ressonância de pelve para avaliar a extensão da doença, para você ter certeza de que você pode preservar a fertilidade. Tem que informar para a paciente que não é o tratamento padrão, né, como eu falei anteriormente, e essa paciente ela deve aceitar o acompanhamento. E tem que ser informado o seguinte, olha, a gente vai tentar preservar a fertilidade, mas pode ser que a gente não consiga. Como que a gente vai tentar, então? Através de progestágeno. Pode ser medroxiprogesterona, que é 400 a 600 mg por dia, ou megestrel, de 160 a 430. Essas doses estão lá na diretriz da SBOC. E essa paciente, a gente pode ainda considerar colocar o DIU, né, de progestágeno, associado a progestágenos orais e análogo de godotrofina. Então, é uma possibilidade, é o uso do DIU. E como que eu acompanho essa paciente? Então, essa paciente, ela começa o progestágeno e ela vai fazer uma esteroscopia com biópsia e ressonância de pelve a cada 3 meses. Se depois de 6 meses, essa paciente, ela continuar com a doença ali estável e ela não tiver progredido, você pode estender esse tratamento por até 6 meses. Então, se essa paciente, ela tem uma opção, né, ela tem a possibilidade de ficar até 1 ano usando o tratamento. Agora, se você tem ausência de resposta completa em 1 ano, essa paciente vai para a cirurgia, porque significa que aquele tumor ali está sendo resistente ao progestágeno. Agora, se essa paciente ela tem uma resposta completa em 2 biópsias em 3 meses, então faz a primeira avaliação, reduziu ali, teve resposta completa, não tem nada na biópsia. Você faz uma segunda avaliação e essa paciente continua com resposta completa, você libera essa mulher para gestar. Essa mulher, então, ela não quer gestar, por exemplo, naquele momento. Se ela não quiser gestar, você ainda pode adiar um pouco a gestação dela, né? Mantendo o progestágeno, tá? Mas depois que ela tiver o bebê, depois da gestação, tem que lembrar que ela vai para a esterectomia, tá? Por quê? Porque a gente está falando de um tratamento conservador e tem uma chance de recidiva. Então, lembrar que após gestação, essa mulher vai para uma esterectomia com salpingoforectomia bilateral
E lembrar, posso até tentar preservar os ovários, a depender da idade dessa paciente, se ela é muito jovem, né? Ou se tem um risco não tem risco genético, né? Porque se ela tiver um risco genético, ali uma mutação de BRCA, por exemplo, ela vai ter a indicação de retirada dos ovários pelo risco genético. Então vamos voltar para a questão. A questão falava, então, uma mulher de 38 anos que tinha tido um diagnóstico de um câncer de endométrio inicial, que ainda não tinha sido tratada cirurgicamente, e ela vem para o consultório para discutir preservação de fertilidade e ela quer a alternativa incorreta. Na letra A, ele afirma, é uma opção nas pacientes que desejam manter a fertilidade e que possuem tumor endometrióide grau 1, sem invasão miometrial, revisto pelo patologista e radiologista experiente. Exatamente. Na letra B, afirma que as pacientes devem ser orientadas que a preservação de fertilidade é uma alternativa de exceção e os riscos devem ser bem esclarecidos. Exatamente o que a gente acabou de ver. Pode ser realizado com progestágenos orais, verdadeiro, dispositivo intrauterino de progestágenos ou ambos. A taxa de resposta é de aproximadamente 50% e isso também está correto. Na letra D, ele afirma que a paciente deve ser reavaliada em 3 meses, inclusive com biópsia. Isso está correto. Caso haja progressão, a paciente poderá seguir o tratamento até no máximo 6 meses. Gente, isso está totalmente incorreto. Se tiver progressão, essa mulher ela deve ir para histerectomia, tá? Então, era isso que a gente tinha para revisar. A gente se vê, então, na segunda-feira com as questões de câncer de pulmão.